e 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, estamos começando o programa Hora Espírita com alegria nesse sábado, dia 6 de julho. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã. E está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. É um programa que tem por objetivo trazer esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou da codificação espírita para que juntos possamos estudar à luz da doutrina espírita. Nesse sábado, a nossa conversa vai girar em torno do perdão. Nosso tema, então, é convite ao perdão. Fique conosco, participe, a nossa live já está no ar. Também pode participar, quem está nos acompanhando, pelo telefone 2049 1212, que é o WhatsApp, ou o telefone fixo 2049 1200. Mas na live a gente faz acompanhamento ao vivo, então ali você pode mandar seu bom dia, sua questão, sua pergunta, que nós vamos interagindo. Nós também convidamos a todos que escutam o nosso programa, que gostam, a compartilhar nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Lá você tem conteúdos dos programas antigos, todos os nossos programas estão lá para você compartilhar com os amigos, assistir, reassistir e ver os próximos programas. Hoje, para nós conversarmos um pouco sobre o convite ao perdão, nós contamos aqui com os nossos queridos amigos Hermínio, lá do Bezerra de Menezes, e Domingos, ali do nosso lar. Bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona, bom dia, Hermínio, e bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pela atenção. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Domingos, bom dia ao nosso operador e bom dia a todos os que nos ouvem. Antes de entrarmos direto no nosso assunto, eu vou pedir uma pequena licença para que a gente possa ouvir o recadinho do nosso querido patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos, o nosso tema hoje é convite ao perdão. Todos os ensinamentos de Jesus são para serem utilizados em nossas vidas. A lição do perdão talvez seja das mais difíceis de assimilarmos e colocarmos em prática. No entanto, é regra de felicidade. Quem se equivoca e se arrepende necessita da oportunidade de redenção, ou seja, do perdão. O perdão é uma das mais belas provas de confiança nas soberanas leis de Deus. Perdoar é receber com resignação os fatos que não podemos evitar ou mudar, com a certeza de que a justiça divina não se equivoca e nada acontece se as leis de Deus, às quais todos nós nos encontramos submetidos. Mas por que é tão difícil ainda perdoar? Por que nós não conseguimos, muitas vezes, através de uma mágoa, de uma dificuldade, seguir em frente e carregamos isso conosco? Como a gente pode viver o perdão? Como a gente pode trabalhar isso em nosso dia a dia? É isso que nós vamos conversar um pouco. Eu diria, Domingos, que talvez, Hermínio, que seja um assunto mais importante na nossa vida é o perdão.
Como entender então o perdão como Jesus nos ensinou? Bom, perdoar vem de uma expressão latina e ela é formada pelo prefixo per mais o sufixo donare, que juntos significam, a expressão significa dar um pouco mais, ir além. E como a Mona bem frisou, né, talvez seja uma das virtudes mais difíceis do ser humano praticar em função do nosso orgulho, né? Porque nós somos muito orgulhosos ainda e nos melindramos com muita facilidade. E se nos lembrarmos do ensino de Jesus, quando Pedro lhe pergunta, né, quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? E Jesus responde 70 vezes 7, ele não jogou um número 70 vezes 7. Ele veio através desse número nos trazer a compreensão de que infinitamente, sempre que nos sentirmos ofendidos, magoados ou ultrajados, nós devemos perdoar. E por que é tão difícil a prática do perdão? Porque nós achamos que somos perfeitos e as outras pessoas estão nos magoando, nos ofendendo. E a doutrina espírita, ela nos traz dentro da lei de causa e efeito, né, que tudo o que nos acontece não é por acaso. Tudo tem seu cerne, seu nascimento em outras existências, nas nossas companhias que se fazem presentes hoje e são necessárias para o nosso progresso, e viemos de encarnação após encarnação, ou ainda mantendo muito forte em nós o orgulho, né, que nos dificulta essa capacidade de perdoar, ou já estamos mais elevados e perdoamos com mais facilidade, mas tudo em função do nosso orgulho. Jesus já nos aconselha, né? Quando estás na caminhada, te reconcilia com teu amigo. E aí podemos pensar, mas e se esse meu irmão de caminhada não aceitar, não quiser essa reconciliação, esse perdão? Aí já é um problema dele, porque eu tomei a decisão, porque perdão, além de sentimento, é uma decisão. Eu decido que aquela relação ela tem que ser resolvida porque me faz mal, né? Porque a falta do perdão ela vai nos acumulando ressentimento, mágoa, muitas vezes desejo de vingança, dependendo o grau dessa dificuldade criada entre nós. E isso vai se estendendo por outras encarnações, né? Nós vamos em uma sendo algozes e outras sendo vítimas e não nos damos esse direito de redenção, de libertação, que a gente vai ver mais para frente, né? Então, que a gente siga Jesus, o ensinamento dele, né? Se caminhares 1000 passos e te pedirem, caminha mais 1000. Essa tolerância, esse ir além. E quando nós observamos a expressão, esse ir além, é ir além do nosso orgulho, né? Porque como é difícil o tal do amor próprio, né? Aquele orgulho ferido, né? A gente via muito há 2 séculos, 3 séculos atrás, aqueles duelos, porque vou lavar minha honra com sangue, né? Divaldo já nos ensina, né? Chico, que são nossos contemporâneos, né? Como agir diante das infrações que cometem contra mim. Fica quieto. Deixar que o tempo, né, que é o Senhor da verdade, ele vai revelar realmente a verdade daquela situação. Então que a gente não se melindre e se formos observar, né, 70 vezes 7 por vezes é o número que a gente tem na semana para perdoar as pessoas, né? E ser perdoado também, porque quando a gente coloca o perdão, né, eu fui ofendido, mas será que eu nunca ofendi ninguém? Será que eu sou tão perfeito assim? Né? E por vezes até sem intenção. A gente não se policia, não se vigia quanto a isso. E os espíritos já nos falam, né, que se a humanidade tivesse essa prática do perdão mais constante, hoje, em 2024, nós já estaríamos numa situação de muito mais leveza do que a que nós vivemos hoje, né? Se nós observarmos a história da humanidade, aí as grandes guerras, as grandes violências que o ser humano comete um contra o outro, é a falta do perdão, da compreensão, de identificar no outro que ele também é imperfeito, que eu, assim como ele, também ainda sou um doente, né?
Existem doentes na UTI, doentes na observação, existem doentes de vários níveis, mas todos nós somos, senão não estaríamos ainda no mundo de provas e expiações. E o convite do Cristo é esse, da tolerância, da indulgência, da compreensão, do não milindre. Por que eu vou me ofender? Se alguém vier e falar algumas coisas contra mim, se forem verdades, eu não tenho do que reclamar. Se forem mentiras, também não tenho do que reclamar, né? Então que eu continue levando a minha vida. Tem uma passagem de Jesus com Pedro. Eles tinham o hábito de sempre nos finais de tarde se reuniam para orar, para conversarem, né? E Jesus chegou na casa de Pedro para essa oração e Pedro não estava. E Jesus esperou um pouco e Pedro chegou, mas chegou transtornado, muito transtornado. E aí Jesus perguntou o que havia acontecido e Pedro relatou que pela manhã o filho dele estava na cidade, né? E ouviu o tio e o primo de Pedro falarem muito mal dele, em praça pública, né? Que é o WhatsApp da época. E todo mundo, e o acusando de estar vilipendiando o patrimônio da família. E quando o filho chegou em casa, contou a Pedro, e Pedro foi até a cidade, e na mesma moeda, mas teceu comentários horríveis sobre os dois, né? Sobre o seu caráter, sua honestidade. E aí Jesus pergunta a Pedro, mas depois de tudo isso, tu te sentes melhor? E aí Pedro responde, não me sinto melhor. E aí Jesus pergunta a Pedro, Pedro, o que é necessário para construir uma casa? Portas, e Pedro responde, portas, janelas, tábuas, piche, né, para isolar a cobertura da casa. E aí Jesus pergunta, e o que mais? E aí Pedro responde, não, isso é o suficiente. Não, você precisa de ferramentas, senão você não constrói. Você parou para pensar que seu tio e seu primo são ferramentas que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse desenvolver a paciência e o perdão? Porque quando nós pedimos a Deus, né, Senhor, me ajuda a perdoar aquela criatura, se não partir de mim essa atitude, tem que partir, é uma decisão minha. Por quê? Porque aquela atitude me faz mal. Aquela relação, aquela situação me faz mal. Então que eu me direcione a Ele, para que eu não leve esse desentendimento numa outra existência, né? As existências nossas, elas são tão valiosas que o que nós pudermos zerar na atual, que a gente faça. E nós sabemos que tem relacionamentos mais difíceis, mas que eu tenha a consciência tranquila de que eu tentei apaziguar, né? E tornar aquela relação uma relação saudável, né? Tem uma obra, num certo momento daquele filme, o homem ele se revolta muito contra Deus, porque um serial killer, um psicopata, sequestrou e matou a filha dele de 6 anos. E aí o personagem, né, que representa Deus na obra, diz a ele, olha, você tem que perdoar. Ele disse, mas eu não consigo. É a cabana? A cabana. Aquela passagem da cabana. E aí Deus responde a ele, olha, perdoar não é restabelecer relações, é você tirar a mão do pescoço da pessoa com quem você tem essa diferença. E é assim, né? É assim. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a me desligar daquele sentimento. E não é um processo, né? Por vezes a gente acha, eu vou perdoar. Da noite para o dia, né? Ela não acontece assim, né? É todo um processo que eu faço parte e a partir do momento que eu vou tendo esse entendimento, eu vou me libertando daquele sentimento. E realmente é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil. E o perdão, geralmente, ele acontece nas pessoas que são próximas a nós. Porque as que estão longe, a gente perdoa com muita facilidade. A gente não vê, não convive, né? E as pessoas que são próximas, por isso elas são a ferramenta para o nosso crescimento. Tanto eu para com aquela pessoa, como ela comigo. Então, que quando estivermos nessa situação, nos lembremos de Jesus nessa passagem com Pedro e principalmente no seu martírio na cruz, quando ele pede a Deus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós ainda estamos nesse processo de aprendizado para trazermos, sim, para o nosso dia a dia, porque o perdão ele tem que ser espontâneo, né? Diariamente. Ele não tem que estar atrelado a castigo divino, a punição, não. Isso tem que ser espontâneo.
Quer cumprimentar, Hermínio? Não? Beleza? Muito O Hermínio bem explanou colocado. muito bem. O o Domingos. Sim. Então, seguindo aqui, um dos pilares da nossa doutrina, né, Hermínio, é a lei de causa e efeito. E o Domingos já colocou umas pinceladas aí. Como a gente pode aplicar essa lei no caso do perdão? Bom, Mona Lisa, eu gostaria de contextualizar um pouquinho dentro das premissas da doutrina espírita, além da lei de causa e efeito. É para que quem está escutando nos entenda, Isso. né? Bom, Deus nos criou, simples e ignorantes a todos, como espíritos, e nos deu livre-arbítrio. Ele até renunciou uma parte do seu poder, no sentido, né, de comando, para nos outorgar o livre-arbítrio que nos permite fazer escolhas. Mas Deus, ele também criou as leis naturais, as suas leis, aquelas que são perfeitas, imutáveis, imburláveis, irrevogáveis. E nos disse que nós temos uma longa caminhada, através do exercício do livre-arbítrio, a percorrer para, através do conhecimento adquirido por sensações e emoções, e também pelo estudo científico, nos aperfeiçoarmos. Então ele nos deu o livre-arbítrio, mas nos deu também as suas leis naturais. Olha, você faz o que quiser. Você até pode me negar. Nós podemos negar a Deus. Está dentro do nosso livre-arbítrio. Mas existem leis naturais. Cada vez que essas leis forem transgredidas, haverá uma reação. Haverá uma reação capaz de restabelecer esse equilíbrio e ocasionar, sim, esse aprendizado de que nós precisamos para evoluir. E nós sabemos que estamos morando no mundo de provas e expiações. E é um mundo de provas e expiações porque nós ainda estamos imperfeitos. E nesse mundo imperfeito, é muito compreensível que, eventualmente, alguém nos provoque dano, uma perda, um trauma, assim como que nós causemos a outrem também um dano, uma perda, um trauma. E isso é que gera os ressentimentos de que o Domingos falou, os milindres e, consequentemente, muitas vezes até os ódios. E até uma época atrás, antes de Jesus, os danos, perdas e traumas eram resolvidos através da vingança. A moda era a vingança, porque aquele que não se vingava era tido como uma pessoa que não tinha coragem, não tinha honra, não tinha autoestima. Tanto que existiam os duelos. As pessoas contratavam lá, você me fez isso, então eu te desafio, vamos lá para ver quem morre e quem fica. E evidentemente que isso não resolvia a situação. Por quê? Porque a vida não terminava com a morte de um. Como nós sabemos e a doutrina espírita nos ensina, o espírito sobrevive ao perecimento do corpo e segue sua caminhada. E quando nessas relações de ódio não se resolvia pelo perdão, como agora também existem situações que não se resolvem para o perdão, se estabelece uma união, uma ligação de ódio. Porque o amor une, né? A Zíbia tem aquela frase famosa, o amor une, o ódio também. E a união do ódio é muito forte. Ela algema duas pessoas que vão aí por diversas encarnações, muitas vezes, ora como vítima, ora como algoz, como disse também o Domingos, aos tombos. E o problema é que, numa determinada encarnação,
pelo véu de esquecimento que cada uma delas estabelece, que é um benefício que Deus nos concede para que a gente possa ter condições de melhor resolver nossos impasses, as nossas antipatias, as nossas culpas, nós só lembramos do que a outra pessoa nos fez nesta encarnação. Mas desconhecemos que lá na outra nós somos os algozes. Então, vai-se fazendo este caminho numa união de ódio. E por isso que existem obsessores, né? Porque aquele que já partiu e que tem um ressentimento, um ódio para conosco, muitas vezes se liga a nós e nos obsedia, quer vingança. E aí depois nós desencarnamos e vamos lá obsidiar ele, que talvez já esteja encarnado, ou até persegui-lo no mundo espiritual. Então são processos contínuos, são processos que fazem com que as pessoas percam muitas oportunidades de evolução cultivando esse ressentimento. Também, como Domingos disse, o perdão, por que é tão necessário o perdão? Porque ele rompe essas algemas que existem entre duas pessoas que possuem ressentimentos, ódios entre si. Mas o perdão não é uma coisa fácil, porque o perdão não é uma palavra pronunciando a abolição e a renúncia de um direito de vingança. O perdão é um sentimento que se estabelece de tirar a mão do pescoço do inimigo, do adversário, e dizer assim, olha, eu não sou o melhor julgador, até porque eu sou parte nessa relação. Então, ou eu uso a vingança, a minha justiça, e diga-se aqui que justiceiro é tão criminoso quanto o próprio criminoso, né? Ambos têm sangue nas mãos. Ou eu entrego a Deus. Deus, confio na justiça divina. É contigo, né? Eu não sou o julgador mais justo. Eu sou parte nessa relação, eu entrego a ti isso. O que significa isso? Isso não significa que você valide ou aprove o ato do agressor, mas simplesmente que você libera essa relação para que a justiça divina, as leis naturais de Deus cuidem disso e não eu. E nesse momento você rompe essa relação de ódio, que muitas vezes está aí. Os dois vêm e reencarnam juntos ali para resolver e cada vez vão aprofundando mais essa situação. Então até o Haroldo, numa palestra, o Perdão, Haroldo Dutra Dias, um exímio palestrante espírita, ele diz assim que perdoar significa, nessas relações de ódio contínuas, #fui. Fui, né? Eu não estou mais algemado a você por essa relação de ódio. Se você quiser continuar me odiando, é problema seu. Mas eu, nesse momento, rompo essa algema. Escolho te perdoar e que cada um possa prosseguir o seu caminho de evolução. Então, primeiro, o livre-arbítrio nos permite tomar essa decisão. Embora esse perdão possa demorar anos para se concretizar no nosso íntimo, porque é uma dor que nós temos, e essa dor somente o tempo poderá curar e aliviar, mas a decisão de nós renunciarmos à vingança, a darmos o troco, é uma decisão que nós podemos tomar já, e deixa o tempo curar essa ferida, certo? E segundo, a lei de causa e efeito, que é o objetivo da sua pergunta. Se nós perdoarmos, nós consequentemente estaremos liberando a outra parte, para que ela também siga e nos liberando, rompendo essa relação, certo? E nos colocando em condições para os novos projetos de evolução, porque enquanto nós estivermos ligados a
corrigir o passado, a cuidar do passado, nós não estamos aptos e atenciosos aos projetos de evolução futuros. Não conseguimos caminhar, na verdade. Não caminhamos. Ou se caminhamos algemados. Algemados. Brigando lado a lado, né? Mas algumas pessoas, né, Hermínio, é difícil, por exemplo, um assassinato na família. Isso é bem complicado, né? Eu me lembro, quem assiste o Divaldo, sábado ele narrou uma história de uma mãe, não sei se vocês viram. Ele disse que ele faz a palestra e ele faz atendimento fraterno após. Então, chegou uma mãe para ele e essa mãe o filho foi assassinado por um colega que era usuário de drogas. E a mãe estava assim, acabada, desesperada. Ela narrou todo o fato, contou e disse que quando ela estava quase saindo veio o filho, através dele, acompanhado do mentor, né? E através dele falou assim que não era para ela fazer o que ela estava pensando em se matar. Que não ia adiantar, porque isso ia afastar eles. E ele ia fazer um pedido. Ele disse assim, olha, mãe, eu tô bem, eu não sou o algoz, eu sou a vítima, mas pense naquela mãe que está com o filho encarcerado e que cometeu esse delito. Ela sofre muito mais que você. Então eu vou fazer um pedido, ele disse para ela. Se você conseguir, não precisa ser agora, quando você conseguir, vá até ela. Estenda o braço, ajude. E disse que a mãe saiu, passou um tempo. Uma tarde o Divaldo viu as duas, ela, que ele conhecia, e uma outra senhora entrar com ela. Então, ela fez o que o filho pediu, foi até lá, passou um bom tempo, ela conseguiu. E depois elas passaram a visitar o filho encarcerado juntos, ela conseguiu perdoar. Ela disse para o Divaldo depois que quando ela tomou essa decisão, foi a melhor coisa na vida dela, que como se tivesse saído assim, o maior peso da vida dela. Então, é um exemplo tão bonito que ele narrou, assim, que ele viveu, sabe? Então, eu penso assim, que às vezes uma pessoa que é assassinada na nossa família não é fácil realmente. É um trabalho, assim, doloroso. É muito, muito difícil. Né? Você ter alguém tirado assim. Então... O Haroldo, nessa mesma palestra, eu escolhi ela por acaso, em razão do título, né? Do perdão. Mas é uma palestra fenomenal, encontra no YouTube, Haroldo, perdão. Então, o Haroldo é meu colega juiz lá de Minas Gerais. E ele conta que ele estava atuando no tribunal do júri e que foi o primeiro julgamento que ele conduziu no tribunal do júri. Para quem já assistiu, o Edo Ramos sabe o quão pesado é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que é a competência do tribunal do júri. E aí, o júri condenou, ele prolatou a sentença e a mãe da vítima veio falar com ele. Olha, gostei da decisão, mas não gostei da sua sentença, porque achei a pena pequena. Ele tinha dado a pena máxima porque era o 16º que o réu matava. Era um serial killer. E aí o Haroldo falou, olha, senhora, é o máximo que a lei prevê. Mas eu quero dizer que eu sequer consigo imaginar a dor que está no seu coração de mãe. E eu quero lhe dizer que aqui hoje não foi feita a justiça. E a mulher diz, ué, mas condenaram, não condenaram. Não, porque a justiça seria eu lhe devolver seu filho. Mas nem eu e nem nenhum juiz do mundo consegue fazer isso. Então, não há uma reparação real. Não há essa reparação. Mas assim, coloca nas mãos de Deus, porque a justiça verdadeira estará para se realizar. Ele é o julgador que consegue fazer justiça real. Nós aqui só fazemos o quê? Isolamos o autor do crime para que ele não cometa novos danos às pessoas. Mas o julgamento real é lá, com Deus. E lá também vai se ver a integralidade desses fatos. Por que isso aconteceu? Toda essa história, todo esse encadeamento de fatos vai lá ser conhecido. Por quê? Porque certamente havia uma relação anterior
entre este ora criminoso e as vítimas. Isso não nasceu assim do nada. Então ali, lei de causa e efeito sempre atuando conjuntamente. E muitas vezes nós nos achamos muito injustiçados, mas a hora que baixar o telão das nossas existências anteriores e começar a aparecer todas as mensagens de WhatsApp que nós mandamos, certo? Para começar, só isso. Desde que o WhatsApp foi criado, as nossas mensagens falando sobre os outros. Segundo lugar, passando os nossos atos naquele telão. Então ali nós teremos condições de melhor compreender para melhor também perdoar. Por quê? Porque nós vamos ver que, na verdade, nós, de regra, não estamos sendo só vítimas. É verdade. E quando a gente fala assim de perdão, né, a necessidade do perdão, lembrando do Divaldo, desse caso que a Mona trouxe, que a gente lembre do filme sobre a vida dele, a relação que ele tinha com aquele obsessor, né? E que já ia 400, para nós termos uma ideia de como a gente não pode perder tempo em relação a isso, né? 400 anos naquela ligação de ódio, né? De vingança, naquele sentimento de vingança. Então, como o Dr. Hermínio falou, né? A lei de causa e efeito, ela é inexorável, ela existe. Por isso, a necessidade da gente, além de se policiar no nosso dia a dia, também perdoar, né? E nos perdoarmos, né? Auto-perdão. Auto-perdão. Então, a gente poderia, Domingos, falar de que forma, né, se existe uma receita, como é que a gente começa a trabalhar isso? Como é que a doutrina espírita pode ajudar a pessoa a dizer, olha, eu estou com um problema grave, eu não consigo me desviar. Que dica a gente pode dar? O que os espíritos nos dizem? A gente nunca deve tomar decisões intempestivas, né? Outro dia eu recebi uma chargezinha. Eram 2 quadros, um quadro, um mar revolto, e um outro quadrinho lá, uma lagoa. E aí a observação, né? Quando eu tiver que tomar decisões, tome no segundo quadro, né? A doutrina espírita, ela nos educa, né, a nós termos sempre a indulgência diante dos acontecimentos que nos ferem, que nos magoam, né? A gente nunca, assim como Jesus disse a Pedro, e também que a gente mantenha essa serenidade. A partir do momento que a gente começa a entender, né, que o nosso mundo é um grande hospital e uma grande escola, estamos todos aqui para aprender e somos todos ainda muito doentes. Então, por vezes, aquela criatura que me magoa, que me machuca, ela está num nível de doença maior que o meu. E se eu já começo a desenvolver esse entendimento, essa consciência, né? Porque é a consciência. Quando nós falamos que o espírito está progredindo, que nós estamos progredindo, esse progresso também tem sinônimo de consciência, né? A minha consciência, ela vai se ampliando. E ela vai me permitir que a minha posição diante desses acontecimentos, né, das ofensas morais, muitas vezes agressões físicas, né? Que essas sendo estupim, ela é repentina, né? Da maneira que eu sou agredido, às vezes eu nem me defendo, eu já parto também para a mesma agressão. E a doutrina e os ensinamentos do Cristo, eles vêm nos mostrar que a nossa atitude diante dessas situações é ter fé. Assim como o Dr. Hermínio falou, eu vou colocar nas mãos de Deus. A justiça divina é soberana, né? Porque por mais que eu tente argumentar, por mais que eu tente mostrar para aquela pessoa que aquela situação não é assim, se ela não tiver a vontade de querer entender, e nós sabemos que tem muitas pessoas, né? Existe aquele ditado, né? Contra fatos não há argumentos, né? Mesmo assim, ela não quer que eu tenha a serenidade de não levar aquela situação para frente. Eu acho que entra empatia aí, né? Se colocar no lugar do outro, porque por que a pessoa está agindo dessa forma? Que problema que ela pode ter ou que dificuldade ela está passando que eu não estou sabendo, não estou observando, né? E que está refletindo nessa atitude desagradável, não é verdade? Então a empatia é tentar se colocar no lugar do outro, eu acho bem importante. Porque Jesus já ensinou, né? Amai os vossos inimigos, porque amai os nossos amigos é muito fácil. Que a gente tenha. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Faça ao outro o que desejas que faça para ti.
Então, essa tem que ser a nossa posição, de serenidade, de sobriedade. Nós sabemos que é difícil, claro, é difícil, né? É difícil, mas são virtudes que nós temos que desenvolver em cada um. Então, que a gente nunca devolva intempestivamente, que a gente tenha essa serenidade, né? Essa humildade de reconhecer, porque por vezes, né, em função do nosso orgulho, uma simples crítica que possa ser feita, a gente já leva para um caminho completamente diferente. A intenção daquela pessoa era de ajudar, por vezes ela não soube se expressar, ou como a Mona falou, eu estou com um problema, então tudo que chega até mim, eu faço uma tempestade, porque essas pessoas estão contra mim, porque a vida me odeia, porque... Não é assim. A nossa caminhada, ela é evolutiva em todos os sentidos, né? E na aquisição dessa compreensão, porque perdoar também é compreender, né? Perdoar é compreender. Porque se a gente não tivesse... Vamos começar pelas nossas relações conjugais. Já imagina se em algum momento da nossa relação, alguma maneira que a esposa fala com o marido ou o marido com a esposa, meu Deus do céu, por que tu me odeia? Porque, calma, vamos sentar, vamos conversar. Agora... Quando alguém nos ofende, né, e a gente se sente realmente machucado, você olha, agora não é o momento. Amanhã a gente conversa, depois, quando tiver mais calma a gente conversa. Essa tem que ser a nossa posição sempre, para que a gente não leve para frente. Refletir bem, né? Essas situações, né? Como o quadrinho, que a gente não tome decisões, né, ou profira palavras quando o nosso mar estiver revolto. E esse mar revolto é a nossa cabeça, o nosso momento, né? Como é que nós estamos naquele momento? Deixa eu refletir. A cultura oriental, ela é muito sábia quanto a isso, né? Do refletir, do meditar. Não vamos pensar nada sem o devido planejamento e sem a gente pesar as coisas, né? A gente pesar. E aquilo sempre, a pessoa estava com a razão, ótimo. Não estava, ótimo também. Isso vai ser resolvido mais cedo ou mais tarde, na hora que tiver que ser resolvida. Então a nossa postura deve ser essa, né? Seguindo Jesus, né? E sempre é a nossa linha de referência. Se nós lembrarmos quando ele foi julgado, né, e ele foi ofendido de todas as maneiras, qual que foi a posição dele naquelas ofensas, no meio daquelas ofensas? E nessa caminhada aí, que a gente vai indo, né, Hermínio, que tu falou. O perdão, assim, nos prejudica. E a falta de perdão. A falta do perdão nos prejudica. Eu sempre digo que tem efeitos físicos, morais e emocionais, né? Poderia explicar um pouquinho para nós? Primeiro vamos falar em auto-perdão. Porque, assim, Domingos, Jesus foi o espírito mais perfeito que aqui esteve. Mas nós ainda estamos muito, 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 muito aquém de Jesus. Então, é natural que nesta caminhada nós também cometamos falhas, também melindremos pessoas, causemos perdas, danos a outras pessoas. E alguns, quando se conscientizam do mal que fizeram, acabam caindo em depressão, acabam se isolando do mundo, achando que eles não têm valor, essa pessoa acha que não tem valor, que não deve ser merecedor de mais nada. E não é assim. Não é assim. Deus nos permite os nossos tropeços, inclusive, pelo exercício do nosso livre-arbítrio, para que nós aprendamos durante essa caminhada. O aprendizado que Deus nos permite aqui no estado, em contato com o estado de matéria, é através desses acertos e desacertos. Evidentemente que a gente não deve tropeçar na mesma pedra sempre, porque daí você está andando em círculo. Certo? Tropeça naquela pedra, cai, mas não volta a tropeçar nela. Aprendi que ela está aí. Então, o que nós devemos fazer quando nós cometemos uma falha com o nosso irmão de caminhada? Em primeiro lugar, a conscientização. Olha, eu errei. Pedir perdão. Não deixar que aquela situação se materialize e fermente
numa crescente como o fermento produz dentro da massa do pão. Segundo lugar, tentar reparar da melhor maneira possível o dano praticado. E terceiro, levantarmos a cabeça e continuarmos caminhando, porque há outras pedras para serem desviadas pela frente. Então, o auto-perdão é importantíssimo, porque se nós temos o direito de sermos perdoados por outro ou perdoarmos a outro, temos o direito mais ainda de nos auto-perdoarmos quando nós praticarmos um ato faltoso para com o nosso irmão. Agora, é claro, nos conscientizando do que aconteceu, não querendo jogar a sujeira para debaixo do tapete, pedindo perdão e tentando reparar aquele dano da forma mais bela possível. Então, quando nós nos auto-perdoamos, nós também nos oportunizamos continuar caminhando nessa estrada de aperfeiçoamento que é uma encarnação. Bom, em relação às faltas praticadas por outrem contra nós, se nós não perdoarmos, consequentemente, nós nos algemamos a essa relação de ódio. Vai ser um longo caminhar ali, se soqueando, né? Um de um lado e um de outro, e se agredindo mutuamente, ora como vítima, ora como algoz. E o problema é que, além de essa relação de ódio, essa ligação de ódio, nos impedir de vermos as novas pedras pela frente, ou seja, fazermos novos projetos de evolução, é que isso leva a um adoecimento. Adoecimento da alma, através desses ressentimentos que vão enclausurando ela numa bruma ali de ódio, de ressentimentos, e ao corpo. Porque o corpo físico que o nosso espírito habita e que é um instrumento do espírito para cumprimento de uma encarnação, ele é um delicado equilíbrio. Ele é um delicado equilíbrio. O próprio Haroldo diz que o corpo não foi feito para suportar ódios. Porque o corpo é composto 70% de água. E a água é um elemento muito influenciável ao seu ambiente. Já houve experiências nesse sentido de se colocar um copo d'água no ambiente de paz absoluta e depois fazer a análise da molécula, colocá-lo num ambiente de ódio, de tumulto e depois fazer análise e ver como essa molécula se expande ou se contrai ou escurece ou se alveja, né? Segundo aqueles ambientes. E o nosso corpo, composto em maior parte dessas moléculas, vai então recebendo um impacto que vai desorganizando as funções e, consequentemente, adoecendo. E muitas das doenças que um corpo acaba por manifestar, elas têm como base esses ressentimentos, esses ódios. Esses ressentimentos fazem muito mal, a própria corrente sanguínea acaba recebendo um bombardeio aí muito forte de adrenalina o tempo inteiro, de toxinas que se manifestam e levam ao adoecimento. Então, o perdão, em primeiro lugar, é assim, não um benefício para o ofensor, porque você não está validando, não está aprovando aquele procedimento, mas é você se libertar. Eu me liberto disso, eu coloco nas mãos de Deus e eu me liberto. Eu não vou procurar vingança, não vou procurar revanche, vou procurar curar em mim mesmo essa dor e Deus julgue o ato do outro, tal qual certamente julgará os meus, e espero a sua misericórdia, porque se eu perdoar aqui, maior chance terei de ser perdoado por Deus, né? Perfeito. Perfeito. São 8 horas e 44 minutos. Vamos dar bom dia para os nossos colegas. Tem um monte de gente nos acompanhando, dizendo bom dia. Marley está dizendo obrigada, esses trabalhadores do Cristo que se dispõem a fazer esse trabalho no bem. Obrigado, Marley, um beijo.
São muitos irmãos, ó, a Marisa está dizendo um tema muito interessante, adorei. Bom, não vou citar o nome de todo mundo, mas vou dizer bom dia, que bom que vocês estão nos acompanhando. E vou pedir uma pequena licença para juntos ouvirmos novamente o recadinho do nosso querido patrocinador, apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos ao programa É Hora Espírita. Hoje estamos falando sobre o convite ao perdão. Olha que tema importantíssimo em nossas vidas. E quanto aos inimigos, esses são difíceis, porque tem, né, a gente não acredita, mas há pessoas que são inimigas mortais, né? Amigos que brigam, e pior, entre família ainda. Como trabalhar esse perdão ao inimigo? O que Jesus nos deixou de ensinamento? Entre família, porque a convivência é constante, diária, né? Jesus já nos ensina bem-aventurados os misericordiosos, né? E na passagem de Mateus, do capítulo 6, versículos 14 e 15, diz: Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Né? Então Jesus nos ensina que pratiquemos o pecado, o perdão sem limites. Sem limites, sempre que for necessário que eu perdoe, né? E lembrando, a gente tem esse exemplo, né? É difícil, e um termo assim que é muito pesado, né? Inimigo. Isso. Né? Uhum. Isso já traz uma ideia muito forte primeiro de vingança. Eu tenho um inimigo, eu tenho que me vingar de alguma coisa que ele fez. E Jesus vem ao contrário disso, né? E se tem isso ainda muito lá atrás, né, do olho por olho, dente por dente, aquela dificuldade, não tem que responder na mesma moeda, né? E Jesus nos ensina que não, que nós temos que ter essa prática constante, porque a misericórdia, ela é um complemento da brandura, né? Do pacificador, daquela pessoa, não que ela seja passiva diante do acontecimento, mas que a sua reação seja de sabedoria, de compreensão, né? Assim como nós já conversamos aqui, nós somos ainda muito imperfeitos. E essa dificuldade de entender que assim como o outro que nos ofende, nós também podemos já ter ofendido, né? Como o Hermínio falou, né? Se abrir o nosso telão um dia quando a gente chegar no plano espiritual, eu vou ter uma grande decepção, porque eu vou entender que eu não fui aquela perfeição que eu acreditava ser. Né? Então, e quando Pedro pede a Jesus, Senhor, nos ensina a rezar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Que nós tenhamos sempre essa consciência. Se eu desejo que Deus me perdoe, que eu também pratique o perdão com quem me possa ter ofendido. Ou, além de perdoar, uma das posições mais difíceis é nós pedirmos perdão. Às vezes. A humildade. Né? Jesus nos ensina isso com uma beleza esplêndida. Nós temos que desenvolver essa capacidade de pedir perdão. Me desculpa, me perdoa, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis fazer, né? Porque os estágios do perdão, né, que são o arrependimento, a expiação e a reparação. Eu vou lá e vou pedir perdão para aquela criatura, mas isso não quer dizer que eu não tenha que reparar o dano que eu causei na vida dela em determinada situação, né? Que eu tenha essa humildade, essa simplicidade de reconhecer. Porque muitas vezes quando a gente fala em perdão, né, nós nos colocamos no papel da vítima, mas muitas vezes nós também somos algozes. Então, tão bom como receber, também é dar. Então, como eu quero receber o perdão, que eu também dê o perdão. E isso Jesus nos pede, né? Para que a gente possa, como o Hermínio falou, se libertar dessas algemas, né? Porque elas nos prendem. Nos prendem por séculos nesse looping, né?
Que vai e indo, volta. encarnação. A Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus. E querem conhecer Jesus, leiam Amélia Rodrigues. Então ela vai relatando que Pedro sempre estava com Jesus, né? E um dia ele sentou exatamente conversando sobre perdão, então ele pediu: Senhor, se o fulano me fizer tal coisa, como é que eu tenho que agir? E Jesus foi falando. E uma altura da conversa ele disse assim: mas Senhor, e se o meu inimigo matar um parente meu? Jesus, e isso me marcou muito quando eu li. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, ele viverá e o algoz também viverá. Né? Então a gente é eterno, a gente vai vida após vida, então resolver isso aqui, né? Nesse momento, se a gente pode. E que a gente tenha também a consciência, né? Eu perdoo, mas nunca mais faça isso. Cara, Não é perdoar. Perdão não tem condição, né? Ele é incondicional e ele tem que ser do coração. Ele tem que ser um perdão sincero, né? Olha, aconteceu, conversamos, resolvemos, vida que segue para todo mundo, né? Não é aquele perdão, eu até perdoo, mas nunca mais quero ver essa criatura na minha frente. Eu entendo assim que o perdão, quando é uma coisa grave, é quando eu pensar naquela pessoa e não sentir mais raiva, mais ódio. Isso demora. Vontade de vingança. Exatamente, que aquilo vai ser uma passagem assim na minha lembrança, mas de uma coisa que aconteceu e não vai me gerar nenhuma emoção, nenhum sentimento. E que eu aprenda, né? Com aquilo aconteceu. Exatamente. A pedra, né? O Emílio falou, eu sei que a pedra está lá, eu tropiquei, caí, levantei, aprendi e sigo em frente. E os benefícios que o perdão nos concede? Só antes, eu esqueci, mas eu tenho uma anotação aqui, uma frase do filósofo Sêneca sobre os males dos maus sentimentos. Ele diz assim: a maldade bebe a maior parte do veneno que produz. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. Então, quando nós pensamos, por exemplo, assim, primeiro, em prejudicar alguém, mas segundo, no revide, na vingança, nós estamos absorvendo a maior parte desse sentimento ruim. Nós estamos nos intoxicando. Bem, os benefícios do perdão. Então, em primeiro lugar, como o Domingos falou, o perdão não é esquecer o fato, porque senão você perderia esse aprendizado que esse fato te oportunizou. E a nossa existência numa encarnação e na outra, é sempre aprender com os fatos, com as sensações e emoções pelas quais nós passamos. Então, vamos esquecer isso e não vamos... Não, você vai lembrar do fato, mas você vai ressignificá-lo. Então, é difícil isso, mas como você poderia pensar em ressignificar um fato? Primeiro, outra vez o Domingos. O filósofo Domingos aqui. Outra vez, nós estamos no mundo de provas e expiações, ora comparado a um hospital, ora uma escola, ora um presídio, né? As obras de Kardec nos falam isso. Então nós somos doentes, ainda espiritualmente falando. Nós ainda temos maus sentimentos, estamos ainda carregados de imperfeições. Então ressignificar o fato significa, na verdade, buscar-lhe a compreensão mais ampla. E eu vou citar uma historinha aqui, eu já falei num outro programa, mas que ela é bem emblemática. O cidadão está lá com a unha encravada no corredor de espera do atendimento médico. Está de chinelo, porque não dá para botar sapato. Um corredor amplo. Aí vem alguém caminhando e pisa no dedão dele. Bom, mas tem um monte de espaço para passar, pisa que ele levanta para reagir, fazer a desforra, a vingança, e percebe que quem pisou no seu dedão é cego, é um cego. E aí ele tem um choque de realidade, a pessoa pisou porque é cega. Muitas vezes, quando nós agredimos o nosso irmão, é porque nós ainda espiritualmente somos cegos ou parcialmente cegos. Contrariamente, também é verdadeiro. Quando alguém nos agride é porque espiritualmente também é doente ainda, é cego. Por quê? Porque no mundo mais perfeito, obviamente, que as pessoas
não prejudicarão umas outras, não agredirão, não causarão perdas, não causarão traumas, pelo menos não nessa proporção que nós nos conhecemos e com essa frequência. Então, quer dizer, é parte do nosso estado. E por que isso acontece? Primeiro, pelas nossas imperfeições. Segundo, porque nós temos que aprender com isso. Porque nós temos que aprender a praticar a caridade, a tolerância, o perdão, certo? E se nós não tivermos isso, como nós iremos aprender? Que cada vez que nós nos defrontamos com um desafio desses, é a oportunidade para o aprendizado real, para realmente nós crescermos, nós evoluirmos. Então, ai meu Deus, ensinai-me a perdoar, mas se nós não admitimos que o outro eventualmente pratica algum ato que considerarmos ofensivo a princípio, como nós vamos aprender a perdoar? Então, a ressignificação daquele fato que aconteceu, a reconsideração dele e vê-lo dentro desse contexto maior, nos propiciará uma mais fácil libertação, um mais fácil perdão e uma mais fácil libertação. E o perdão significa isso, libertação. Olha, eu te liberto e me liberto. Não precisamos mais andar algemados, porque se você quiser continuar me odiando, é problema seu. Mas na próxima nós não vamos mais vir algemados, porque estamos vindo a 3, 4 encarnações, né, nos soqueando lado a lado, e eu agora me liberto disso. #fui. Você vai para onde quiser. Estava vendo um vídeo sobre perdão de uma jovem moça, e ela contando a importância que foi o perdão na vida dela, porque sua filha e o seu marido morreram num incêndio no apartamento que eles moravam, e ela conseguiu sobreviver. E quem originou esse incêndio foi o ex-marido de uma das moradoras do prédio. Ele não aceitou, não sei se tu viu. O fim do relacionamento. Isso, ele não aceitou o fim do relacionamento, foi na garagem, ele tinha acesso no prédio, colocou fogo no carro, o fogo se alastrou e a menina de 6 anos e o marido morreram. E ela acreditava que a vida dela tinha desmoronado, né? O sentimento dela em relação àquela criatura era de extremo ódio. Só que um dia ela se sentia algemada a isso. Sim. E um dia ela resolveu ir na penitenciária e perdoar o homem que havia feito isso. E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez na vida, porque ela se libertou, ela voltou a viver, ela se deu uma chance para a vida, né? Se eu não me engano, já tinham passado 6 ou 8 anos. Ela já havia casado novamente, estava grávida, né? E estava vivendo. E por vezes a gente se melindra com algumas coisinhas, né? Esses exemplos assim tão fortes, né? Tão grave? Não, e tão graves, né? Nos mostram esse entendimento, né? E ela precisava se libertar para seguir os novos projetos. Né? Pois exatamente. Um filho novo, né? Olha que coisa linda, um exemplo muito lindo. São 7 horas e 58 minutos. Bem, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer ao Domingos, ao Hermínio, muito obrigada. Obrigado, Mona. Obrigado, Hermínio. Obrigado à equipe técnica aqui da rádio, né? E obrigado a todos, né, que se dispuseram a nos ouvir hoje e trazerem suas mensagens de estímulo no nosso programa. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Domingos, também a equipe. E a todos os que nos ouvem. E que nós aqui possamos, principalmente nós que estamos fazendo o programa aqui, né, nos capacitarmos um pouco mais também para esse perdão, e que cada um possa se capacitar pouco a pouco, porque realmente é um grande passo para os projetos futuros. E nós agradecemos a companhia, deixamos um abraço para todos e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita. Hora Espírita.